Supremo Tribunal Federal torna Aécio Neves réu por corrupção e obstrução de justiça. Depressão atinge quase 30% das vítimas da tragédia em Mariana. Cartilha distribuída em escola gera polêmica ao associar gordo com botijão. E ainda vamos falar sobre empreendedorismo, que este ano deve gerar metade das vagas de trabalho no Brasil. Isso e muito mais agora, no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia mais uma semana. A gente espera que você, como sempre, debata os assuntos aqui do Redação Novo Tempo junto com a gente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Como vocês estão É, concisos? sucintos. Pois é, abraços, Suzane? Muita concentração. Uma coisa que foi muito legal, né, Leite? Os alunos da Escola Adventista de São José dos Campos esteve com a gente nos bastidores do Revista desse fim de semana. E a criançada toda participou, gostou muito de assistir ali os Os alunos bastidores. estiveram por aqui O com a Leite gente deu na uma de- gravação, né? E o Leite deu uma de professor ali na hora, Wagner, explicando como ele funcionavam adora. as coisas. Foi muito legal. É. Então, um grande abraço para a escola, para as professoras muito simpáticas. E vale ressaltar que hoje papai e mamãe de Suzane estão aqui nos É bastidores. verdade. Eu ia mandar um abraço. Mande aí, Pode Hélio. Eu ia mandar um abraço para a dona Geni e o senhor Lindomar, que estão aqui acompanhando a gente. Dizer parabéns pela filha maravilhosa que vocês Ai, que têm. Está aqui no sofá. Eu já daria parabéns pra eles, né? É. Porque por muitos anos, assim, né? E agora Na verdade, passaram... o meu maior parabéns vai pro Gleick, que é o marido da Suzane. É que foi nesse uma caso. continuidade, né? Imagina, Ai, eles vocês começaram isso e o Leite hoje... E eles É um estão cara bem que- felizes hoje, né? Com certeza. Felizes porque vão ser avós. Exato. Não porque É. a Suzane já não está mais em casa, Já não fui é isso. esquecida, né? Exatamente. Todo mundo preocupado com esse bebezinho aí. Nem liga mais para você. Já fui Gente, largada. mas é o seguinte, olha, eu falei de vocês participarem aqui no programa, você já sabe, né? É só você entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e o debate que acontece aqui nesse sofá pode ter uma continuidade com a sua participação. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram. Tem também o nosso site, onovotempo.com/jornalismo. Vamos lá para os destaques. Hélio Moura. Vamos falar aqui de Aécio Neves, que se torna réu por corrupção e obstrução da justiça pelo Supremo Tribunal Federal. Queria que você comentasse isso para a gente, Hélio, e a gente acabou de ter todo o processo da prisão do Lula, né, e o Brasil se dividindo muito, e agora então essa polarização talvez diminua, a gente tem de um lado Lula e agora do outro lado alguém de direita também sendo réu, né, por corrupção, isso dá um equilíbrio? Não, acho que não dá equilíbrio, apesar de que o Aécio Neves é o grande nome do PSDB, foi o concorrente direto de Dilma Rousseff, o concorrente direto do PT nas eleições de 2014, e foi o Aécio Neves, em nome do PSDB, que abriu aquele processo contra a Dilma chapa Rousseff, Dilma. contra a chapa Dilma Temer, né, no processo todo, que acabou depois vindo a culminar com o impeachment. Mas os casos são diferentes porque o Lula ele já foi condenado duas vezes, né? Já foi condenado na primeira, já foi condenado na segunda instância. O Aécio agora se tornou réu pela primeira vez. Tem 9 inquéritos, havia, né? 9 inquéritos contra o Aécio no Supremo Tribunal Federal. Um desses 9 inquéritos se tornou agora uma ação penal. Quer dizer, o inquérito foi feito, as provas foram coletadas, os indícios foram coletados, e aí o Supremo Tribunal Federal analisou a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e disse, olha, é consistente, vale a pena fazermos uma investigação formal contra o senador Aécio Neves. Então ele se torna um réu agora, é uma ação penal, é mais do que um inquérito. Tem ainda outros 8 inquéritos contra ele, pelos quais ele pode vir a se tornar réu ainda. Só que, nesse caso aí do Aécio, ele foi denunciado por corrupção e por obstrução de justiça, naquele caso
da conversa dele com o Joesley Batista. É uma conversa que foi divulgada, foi vazada no ano passado, naquela conversa em que o Aécio ele está pedindo R$2 milhões ao Joesley Batista. A conversa é bastante comprometedora, tem até aquele trecho que ficou... Joesley, dono da Friboi, né? Joesley da Friboi. Em que o Aécio, ele diz assim, né, sobre o encontro que eles teriam, né? O Joesley diz, olha, não, isso aí tem que ser você e eu. Se não for para ser você e eu, quem que vai no teu lugar? Aí o Aécio fala, então vou mandar meu primo, né, o Fred. E o Joesley fala, tá, então se você mandar o primo, eu mando alguém da minha confiança e tal. E aí o Aécio tem um trecho em que ele fala, a gente tem que mandar alguém que a gente mata antes de fazer uma delação. E dá uma risadinha. Porque eles já estavam dentro do processo de delações, já estavam dentro do processo de investigações correndo, já havia inquéritos contra o Aécio nesse momento. E aí, dentro dessa conversa toda, a Procuradoria-Geral da República vê os indícios claros de corrupção e de obstrução de justiça, porque eles queriam tentar impedir que delações fossem feitas também. E falavam sobre a influência do Aécio na indicação de nomes para a Polícia Federal, para tentar, como dizia o Romero Jucá, dar uma estancada na sangria toda da Lava Jato. O processo é complicado. E aí, por isso, ele foi aceito como réu. E dentro da mesma ação, a irmã do Aécio, que chegou a ficar presa, o primo do Aécio, esse Fred, que os dois juntos foram os responsáveis por receber os malotes de R$500 mil toda semana para juntar os 2 milhões que o Joesley repassou para o Aécio, e uma terceira pessoa que era assessor de um outro parlamentar, do Zezé Perrella, que nem é do partido do Aécio, é do atual MDB. Então, são essas 4 pessoas que estão envolvidas nesse processo, todas elas se tornaram réis, e o Aécio, por ser parlamentar, pode vir a enfrentar um processo disciplinar dentro do Senado. Ele não teve ordem de prisão contra ele ainda, embora na vez passada o Supremo tenha pedido o afastamento do cargo dele e que ele ficasse recolhido em casa à noite, né, sem nenhum contato com o mundo externo, principalmente com parlamentares, mas aí a própria casa, o Senado, derrubou todas as decisões do Supremo, devolveu o mandato para o Aécio, e neste caso, de novo, o Senado que vai decidir se quiser que ele perca o mandato, que se afaste do mandato. Okay. E é ano eleitoral, né? Sim. Isso acaba respingando no PSDB como um todo, porque ele é um nome muito forte dentro do PSDB e quer disputar, porque encerram-se os 8 anos do Aécio agora como senador. Então ele teria que disputar uma nova cadeira agora. E o Geraldo Alckmin, que é o presidente do partido e é pré-candidato à presidência da República, disse nesta semana que o prudente seria que o Aécio não concorra, porque como réu fica ruim que ele concorra. Mas claro, o Aécio rebateu e disse que quem decide se eu vou concorrer ou não é o presidente, é o colegiado como um todo, que vai decidir lá em Minas se eu concorro ou não. Então está complicado. E a gente vai acompanhar todo o desenvolvimento dessa história. Obviamente, aqui no Redação a gente sempre traz esses destaques. Leite, vamos falar de cheque especial, que nunca foi bom a gente utilizar, mas parece que agora, nesses últimos tempos, tem sido ainda pior por causa do aumento desses juros, né? Na verdade, o que é muito interessante é o seguinte, né? O Banco Central, ele fez uma pesquisa com 30 instituições financeiras, então 30 bancos aqui do Brasil, que oferecem essa modalidade do crédito do cheque especial. Então, o cheque especial, né? De repente tem gente que ainda não sabe o que é, mas o cheque especial é aquele momento em que você usa o saldo negativo do banco. Então, acabou o seu dinheiro e você começa a usar o dinheiro do banco. Então, você está no vermelho lá e continua usando. Esse saldo vermelho é o cheque especial, que é a categoria de crédito com a maior quantidade de juros, a gente pode dizer assim, é o empréstimo mais caro que existe. E aí, dentro dessa categoria de empréstimo, que é o empréstimo do cheque especial, essa pesquisa, esse levantamento do Banco Central mostrou que os juros podem variar entre 20% ao ano e 528% ao ano. Nossa. É muita coisa, né? Gente, 528%, 528% é muita coisa, ao né? ano. E fora, então, você vê, né? Dentro de 30 instituições financeiras pesquisadas, existe uma grande diferença também. O levantamento feito pelo Banco Central pegou final de março e agora começo de abril. Então, veja, essa diferença do que um banco cobra, né, uma porcentagem do cheque especial, pode ter uma diferenciação aí de 26 vezes. Então, de 20% até 528% dá uma diferença aí de 26 vezes. E essa variação o cliente nunca sabe em que momento que
Veja, tá, né? Não tem é uma muita forma- gente que presta atenção na hora que vai contratar um serviço de conta corrente no banco, alguma coisa do tipo. Mas tem gente que não presta atenção nisso. Mas essa variação também, ela não é só assim de um banco para o outro. Dentro do mesmo banco, Não, é depende do- da categoria. Exato. Então, da o categoria. cliente que tem um status maior, os juros para ele, por incrível que pareça, os juros para ele é menor do que para um cliente que não tem status dentro do banco. Mas é né? que a Então, lógica é o seguinte, por que que você cobra mais, um banco cobra juros maiores de quem tem menos dinheiro, vamos dizer assim? Porque isso é para qualquer tipo de situação aqui que envolva o cheque especial, inclusive outros tipos de empréstimo, inclusive, né? Porque, supostamente, quem tem menos dinheiro, a chance dele se tornar inadimplente, ou seja, dele não conseguir devolver para o banco o dinheiro que pegou emprestado, supostamente seria maior. Então, como o risco é maior, aí eles colocam a taxa de juros de uma maneira maior. Então, quem tem mais dinheiro, supostamente vai conseguir pagar com mais facilidade. Aí o risco é menor, a taxa de juros é menor. E aí, só como curiosidade, né, a taxa mais baixa desse levantamento feito pelo Banco Central no cheque especial foi do Banco Inter. Um banco não é tão conhecido, né? 20,44% ao ano é a taxa do cheque especial deles. Já o Banco Mercantil do Brasil é o banco que pratica a taxa de juros mais alta, que pode chegar a 528,65%. Agora, daí você fala assim, mas esse Banco Inter nem conheço muito, Banco Mercantil também, talvez já ouvi falar, mas não é um banco, né, que é muito acessado e tal. Só que entre os 10 bancos com as maiores taxas de juros do país estão as 5 principais instituições do país. Santander, com 421,31% a taxa de juros do cheque especial ao ano. Itaú, depois, com 321,92% ao ano. Banco do Brasil, com 312,87% ao ano. Caixa Econômica Federal, 309,9%, e Bradesco, desses 5, o que tem a menor, mas não quer dizer que seja pequeno, com 285,36% ao ano. Ou seja, o recado claro é, não entre no cheque especial. Só que o problema do brasileiro é constante com isso, né? Falta planejamento financeiro familiar. E aí as pessoas entram muito comumente no cheque especial. Tem gente que vive no cheque especial. Ainda mais porque quando você vai fazer um empréstimo, você tem que contratar esse serviço. E aí, então, ao contratar esse serviço, eles vão te dar a taxa de juros, eles vão dizer por quanto tempo você vai pagar e qual é a parcela e qual vai ser o montante no final das contas. Isso assusta um pouco. Agora, na conta corrente, você vai gastando mais do que você tem lá e simplesmente seu saldo vai ficando negativo, mas você não tem acesso a toda essa informação clara e disponível ali naquele momento, né? Você só entra no vermelho. Mas E essa também uma expertise, eu acho, do banco também aproveitar esse momento, porque todo mundo que recorre ao cheque especial não foi uma coisa assim planejada, igual, por exemplo, ele senta lá para poder fazer um empréstimo. Ele vai na hora do susto e na hora do desespero. É que o problema é que tem muita gente que quando vive no encontra- susto e muita gente que vive no desespero. É. É falta de planejamento básico. Obviamente que o banco ganha muito dinheiro com isso, mas... inclusive o Congresso nessa semana estava fazendo um debate público dentro da Câmara para discutir esse assunto, porque desse negócio chamado spread bancário, que é a diferença do que o banco me paga, porque o meu dinheiro não está no banco parado, o meu dinheiro é virtual, né? Porque o banco está usando o meu dinheiro todos os dias para ganhar mais dinheiro para ele. Mas aí o que o banco me paga pelo uso que ele faz do meu dinheiro é uma miséria. Agora, se eu pego o dinheiro do banco fortuna. emprestado, aí é essa fortuna. Então, é claro, só que o mercado se regula, né? Não tem uma lei para dizer, olha, o banco não pode cobrar mais do que isso. Os juros são livres, tanto que a gente vê essa disparidade de 20% até mais de 500% de juros em cima disso. Mas há uma discussão que já deveria ter ocorrido há muito tempo, para de alguma forma tentar evitar isso, porque isso acaba sendo, no mínimo, imoral. A prática dos bancos brasileiros contra a população, contra o correntista. É uma coisa absurda. Você coloca o seu dinheiro na poupança, em um ano, esperando ali, você vai receber uma miséria que, dependendo da inflação que a gente tem no país, como aconteceu em Você até 2015, perde dinheiro. você perdeu dinheiro. Quem deixou o dinheiro parado lá durante um ano, no final do ano tinha menos dinheiro do que quando colocou no começo. E é um absurdo. Aí você recorre a um empréstimo, a qualquer outro tipo de crédito, como cartão de crédito, por exemplo, e os juros são abusivos. São altíssimos. Só para deixar claro, tem gente que às vezes não pega a diferença básica aqui, mas é que o Ed falou, né? Coloca o dinheiro lá e tem menos dinheiro do que colocou, não é porque você colocou 500 aí quando você vai olhar tem 400. Não, mas é porque 500 reais
no começo do ano, não valem mais R$ 500 no final do ano por conta da inflação, né? E aí teria que valer muito mais. Se não tem a sei lá, correção. tinha que estar para estar equiparado com a inflação, talvez tinha que estar 575, você vai ter 540 lá, né? Suzane, seu destaque é sobre a tragédia de Mariana e existe uma relação entre a incidência de depressão e essa tragédia ali na região. Sim, até no programa passado, né, a gente comentou sobre, a gente pincelou aqui sobre a tragédia de Mariana, lembramos desse acontecimento e agora tem essa pesquisa que mostrou, esse levantamento foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais e o levantamento apontou que para aquele mesmo ano a taxa de depressão que a Organização Mundial da Saúde tinha prescrito ou, enfim, diagnosticado para a população, no caso das pessoas que sofreram com a tragédia de Mariana, eles ficaram na categoria de 5 vezes a mais. Então, assim, enquanto a população brasileira, no geral, naquele ano de 2015, né, 5,8% da população estavam diagnosticados sofrendo com a doença de depressão, no caso das pessoas, das vítimas da tragédia de Mariana, 28,9%, quase 30% das vítimas estão diagnosticadas e sofrendo com depressão. E tem também a questão do transtorno de ansiedade. Esse foi diagnosticado com 3 vezes a mais, né? Um pouco menos que a depressão. E esse relatório é muito interessante, tem outros dados mais minuciosos, mais detalhados, e é perceptível, né, claro e evidente, que esses transtornos aconteceram, né, que eles chamam de transtornos pós-traumático. Então, está associado transtorno de ansiedade, o estresse, a própria depressão, algumas pessoas sofrendo com crise de vícios em álcool, drogas, tabaco. Essa pesquisa ela procurou focar na saúde mental das pessoas. Eles queriam analisar, avaliar como que estava a saúde mental dessas pessoas que sofreram com a tragédia. É interessante que tem uma reportagem até que começa contando a história de um senhor, de um morador, numa rotina assim totalmente diferente do que ele levava da vida dele anterior. Uma dessas razões desse estresse pós-traumático é essa agonia de ter que estar resolvendo o processo de indenização. Então, essas pessoas estão constantemente recorrendo a esse processo de indenização, indo atrás de documentação, indo atrás dos seus direitos, e isso gera todo um estresse. Imagina, essas pessoas foram tiradas de suas vidas, né? Não foi um processo assim, sei lá, a gente comentou sobre as comunidades ribeirinhas, né, que de repente tem todo um processo e elas são desalojadas. Nesse caso, não. Um dia eu morava e tinha a minha vida, no outro dia tudo acabou, né? Pessoas perderam entes queridos e ela perdeu todo o convívio social, o jeito de viver. E é interessante notar o que alguns pesquisadores colocam. Tipo, num dia antes eles conviviam no sítio, cuidando de galinhas, levando essa vida no campo, no outro, assim, né? Em teoria, não foi literalmente no outro, eles já estavam morando dentro de um apartamento, sem perspectiva de trabalho, né? Tendo que ver agora como que vão fazer para rearranjar a vida, o que vão procurar de trabalho para fazer, de repente até com dificuldade, porque imagina, quem leva uma vida no campo vem para a cidade, é uma diferença de trabalho, né? A pessoa vai ter que se readaptar completamente. Então, toda essa história e tudo que essas famílias estão sofrendo foi diagnosticado e visto nesse estudo. É um estudo sério, com um questionário assim, de várias perguntas para chegar nesse diagnóstico. É claro que ele não chegou lá e perguntou, e aí, você tem depressão? Obviamente, esses estudos não são feitos assim. É uma série de perguntas que são feitas e depois tem esse diagnóstico, né? E não só nos adultos, né? As crianças também tiveram esse diagnóstico. Engraçado que algumas pessoas nem quiseram participar da pesquisa porque estavam com medo de assinar qualquer documento, falar Nossa. qualquer coisa. Então, daí você já tira uma noção de como está sendo difícil para essas famílias ter toda a indenização devida, né? De todo o transtorno que eles têm passado. Ou seja, alguém veio, destruiu minha vida, né? Por uma imprudência e eu é que tenho que estar correndo atrás agora do prejuízo. E esse estudo, só concluindo, ele veio justamente para ajudar nesse processo também, né? Para as famílias terem um atendimento melhor, de alguma forma, né, pelo atendimento público, e também terem isso relatado no processo de indenização como mais uma situação, entendeu? Que a pessoa está passando. Não foi só perder os bens e tudo, né? Tem essa questão da saúde mental que está extremamente comprometida. Muito bom.
A gente faz uma parada agora para o intervalo e, na volta, a gente fala sobre uma cartilha que foi distribuída na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tratando sobre obesidade infantil e causou bastante polêmica. A gente debate todos os detalhes logo depois do intervalo.